Há momentos na vida em que nos perguntamos por que certos problemas continuam voltando, como se fossem velhos conhecidos que insistem em reaparecer mesmo depois de tantas resoluções internas de nunca mais fazer isso. Cada início de semana vem acompanhado de promessas: agora vai, desta vez eu aprendi, não vou mais repetir esse erro. Porém, sem perceber, você segue os mesmos caminhos mentais, reage com as mesmas emoções, toma as mesmas decisões impulsivas ou negligência os alertas que já deveria reconhecer. Não é falta de inteligência. Não é falta de capacidade. É falta de consciência real dos padrões que você está alimentando. A verdade é simples. Enquanto você não enxergar o mecanismo interno que empurra você para o mesmo tipo de falha, continuará vivendo dias diferentes com os mesmos resultados. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem presas a ciclos que parecem intermináveis, porque nunca investigam o que realmente sustenta esse ciclo. Este vídeo existe para quebrar esse padrão, para ajudar você a enxergar aquilo que está repetindo no modo automático, para iluminar comportamentos que passam despercebidos, para mostrar que a mudança não surge por força de vontade, mas por compreensão profunda. No estoicismo, repetição de erro não é um sinal de incompetência. É um sinal de que a mente ainda está adormecida, funcionando por reflexos condicionados e crenças antigas. Quando acordamos a consciência, quando observamos o que fazemos e por quê, abrimos espaço para que o erro perca poder. Hoje você vai descobrir 5 lições que transformam a maneira como você lida com seus fracassos e que, se aplicadas de verdade, eliminam boa parte dos erros que você repete há anos. São lições práticas, diretas, profundas e totalmente aplicáveis ao seu dia a dia, exatamente como os antigos mestres estoicos ensinariam. E a primeira delas é o ponto de partida de toda mudança real. A primeira lição é reconhecer o padrão antes de tentar mudá-lo. Essa é a base de todo o processo de evolução. Você não pode corrigir algo que nem consegue perceber acontecendo. A maioria das pessoas só percebe que errou depois que o estrago está feito, depois da discussão que não precisava ter acontecido, depois da compra impulsiva que não fazia sentido, depois de voltar para alguém que já havia mostrado que não mudaria, depois de mais uma semana desperdiçada com procrastinação. É sempre depois. Mas o estoico entende que a verdadeira força está na antecipação. E antecipar começa com observar. Observar seus gatilhos, seus impulsos, seus momentos de fraqueza, suas repetições emocionais. É olhar para si com honestidade, não para se culpar, mas para se entender. Porque enquanto você não reconhece o padrão governa você. Quando você começa a identificar seus padrões, começa também a enxergar o caminho que leva ao erro. Quase sempre existe uma sequência, uma cadeia previsível. Algo acontece, você sente algo, você reage do mesmo jeito, e então repete o erro. Talvez você sempre se frustre no trânsito e isso estoure em quem não tem nada a ver com a situação. Talvez você sempre se magoe com qualquer sinal de rejeição e acabe aceitando migalhas afetivas só para não se sentir sozinho. Talvez você sempre tente começar projetos novos com energia exagerada, se sobrecarregue e depois abandone tudo. Repare, não é azar, é padrão. E todo padrão pode ser rastreado. E todo padrão rastreado pode ser prevenido. O estoicismo ensina que a vigilância sobre si mesmo é uma habilidade diária. Marco Aurélio escrevia todas as noites sobre suas atitudes para identificar onde estava falhando e onde estava crescendo. Ele não esperava a vida desabar para perceber um erro. Ele analisava seus passos, seus pensamentos, seus desvios internos. E se um imperador precisava desse nível de autoobservação, imagine nós. Pergunte-se: o que eu fiz hoje que eu já fiz antes e que me levou ao mesmo tipo de problema? Isso parece simples, mas muda vidas. Porque quanto mais você reconhece o padrão, mais cedo você consegue interromper o ciclo. E a interrupção é o primeiro passo para nunca mais repetir os mesmos erros. Reconhecer o padrão também exige coragem. Coragem para admitir que certos erros não são acidentes, são escolhas mascaradas, são zonas de conforto, são ilusões de que desta vez vai ser diferente. Às vezes você repete o erro porque ele satisfaz alguma necessidade emocional que você ainda não aprendeu a suprir de outra forma. É duro admitir isso, mas é transformador. Quando você identifica o que busca, segurança, validação, alívio, distração, consegue substituir o comportamento destrutivo por um comportamento consciente. E aí o padrão perde força. Ele não comanda mais você.
E quando o padrão perde força, o erro deixa de ser inevitável. A primeira lição é, portanto, o despertar. É o ato de colocar luz onde antes havia escuridão. De assumir responsabilidade pelo que você faz repetidamente. De parar de viver no modo automático. E, principalmente, de começar a enxergar que a mudança não começa quando você tenta corrigir o erro, mas quando entende o mecanismo que cria o erro. O que você repete só continua repetindo porque você ainda não observou de verdade. Mas agora, com essa primeira lição, você está pronto para avançar para um nível mais profundo de transformação, porque a partir daqui, as escolhas deixam de ser reações e passam a ser decisões conscientes. Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para fortalecer este espaço dedicado a transformar a sua mente e a sua vida. E aproveita para comentar aqui embaixo qual área da sua vida você sente que mais se repete: relacionamentos, trabalho, emoções, hábitos ou decisões impulsivas. Sua reflexão pode abrir os olhos de outra pessoa que está passando exatamente pelos mesmos padrões e não percebe. Agora, vamos seguir para a próxima lição, porque ela é uma das mais libertadoras quando realmente colocada em prática. A segunda lição é: substituir a reação automática por ação consciente. Grande parte dos erros que repetimos não nasce da falta de conhecimento, mas da falta de domínio sobre nossas reações imediatas. Você sabe o que deveria fazer, sabe o que deveria evitar, sabe onde costuma cair. Mas no instante em que a emoção toma conta, no instante em que o impulso se manifesta, você simplesmente repete o velho comportamento. É como se sua mente estivesse programada para reagir sempre igual, pouco importando quantas vezes essa reação já tenha destruído oportunidades, prejudicado relacionamentos ou sabotado sua evolução pessoal. A tendência humana é operar no piloto automático, e o piloto automático é o maior inimigo da mudança verdadeira. O estoicismo ensina que a liberdade começa quando você cria uma pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é pequena, quase imperceptível, mas é nela que mora o poder de escolher. Sem ela, você reage; com ela, você age. Reagir é deixar a emoção decidir por você. Agir é escolher deliberadamente qual será seu comportamento. Por exemplo, quando alguém fala algo que te irrita, o impulso é responder na mesma hora, com a mesma intensidade. Quando surge uma oportunidade de prazer imediato, comida, compras, distrações, o impulso é se entregar sem pensar. Quando você sente medo, tende a recuar. Quando sente ansiedade, tende a buscar alívio rápido em hábitos que já conhece, mesmo que sejam destrutivos. Tudo isso acontece porque você não criou espaço para pensar antes de agir. Substituir a reação automática por ação consciente é treinar a mente para perceber o que está prestes a acontecer antes que aconteça. É observar a emoção surgindo, raiva, ansiedade, desejo, insegurança, e, em vez de se fundir com ela, manter distância suficiente para escolher o que fazer com ela. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o comando da mente. Eles acreditavam que nenhuma situação externa tinha o poder de controlar o ser humano a menos que ele entregasse esse poder. Ou seja, você não é refém do que sente, você é refém apenas da maneira como lida com o que sente. A prática dessa lição começa no dia a dia, nos pequenos momentos que normalmente passam despercebidos. Quando alguém te provoca e você sente o calor subindo no peito, esse é o momento exato da pausa. Quando bate a vontade de procrastinar, esse é o instante da consciência. Quando você percebe que está prestes a mandar mensagem para alguém que já te machucou repetidas vezes, esse é o ponto de decisão. O erro só se repete porque a reação automática vence. E ela vence porque você ainda não treinou sua mente para intervir no momento certo. A intervenção é simples. Pare, respire, observe, decida. Quanto mais vezes você fizer isso, mais natural se torna. E quanto mais natural se torna, menos espaço os velhos padrões terão para dominar você. Uma das armadilhas emocionais que mais alimentam erros repetitivos é a justificativa interna. Eu sou assim mesmo, não consigo evitar, é mais forte do que eu. Nenhuma dessas frases é verdadeira. Elas são apenas desculpas que deixam o padrão confortável. A verdade é que todo comportamento repetido pode ser substituído por outro, desde que você esteja presente para escolher diferente. Não é fácil, claro. Exige consciência, prática, força interna. Mas é possível, e é isso que transforma. Porque quando você troca uma reação impulsiva por uma ação consciente,
você prova para si mesmo que está no controle. E essa sensação de controle muda tudo. A segunda lição também revela um ponto essencial. Não é a emoção que causa o erro, é a falta de consciência sobre ela. A emoção é apenas um sinal. Ela não é uma sentença. Se você sente raiva, isso não te obriga a agir com agressividade. Se sente medo, isso não te obriga a recuar. Se sente desejo, isso não te obriga a cair em tentações antigas. O que te obriga é o hábito de reagir sem pensar. E hábitos podem ser quebrados. A ação consciente reconstrói sua identidade. Cada decisão deliberada que você toma reforça uma nova versão de si mesmo, uma versão que observa, escolhe, entende e direciona. Uma versão que não vive mais dependente do impulso. Essa lição é especialmente poderosa porque, depois que você começa a aplicá-la, percebe que muitos dos erros que pareciam impossíveis de evitar desaparecem naturalmente. Aquela discussão que antes duraria horas não começa. Aquele relacionamento que antes te sugava emocionalmente não se prolonga. Aquele hábito destrutivo que parecia parte de você perde força. Porque o impulso só governa quem não o observa. E a partir do momento em que a consciência entra, o ciclo começa a romper. Assim, você se torna alguém capaz de decidir sua própria vida, e deixa de ser alguém arrastado por emoções momentâneas. A ação consciente é o começo da sabedoria prática. É ela que separa quem vive repetindo o passado de quem constrói um futuro totalmente novo. E, agora que você já entende a importância dessa segunda lição, está preparado para seguir para a próxima, uma das mais difíceis, porém uma das mais libertadoras que você pode aplicar. A terceira lição é: romper com o ambiente que mantém o erro vivo. Por mais difícil que seja admitir, muitos dos erros que você repete não estão apenas dentro de você, eles estão ao seu redor. Estão nos ambientes que você frequenta, nas pessoas com quem convive, nas conversas que alimenta, nos hábitos que normaliza e até nas expectativas que outros colocam sobre você. Existem contextos que tornam certos erros quase inevitáveis. E, enquanto você permanecer nesses contextos, a mudança se torna uma batalha desproporcional, onde a força de vontade nunca é suficiente. O estoicismo sempre alertou para isso. Você precisa escolher cuidadosamente o ambiente em que coloca sua mente, porque nenhum ser humano é forte o bastante para resistir indefinidamente a um cenário que o empurra na direção contrária à sua evolução. Quantas vezes você tentou mudar um comportamento, mas continuou rodeado pelas mesmas influências? Tenta parar de reclamar, mas passa o dia inteiro ao lado de pessoas negativas. Tenta cuidar da saúde, mas continua com hábitos sociais que giram em torno de excesso, vício ou descuido. Tenta se afastar de alguém tóxico, mas mantém as portas abertas emocionalmente, permitindo que aquela pessoa volte sempre que quiser. Tenta ter disciplina, mas vive em um ambiente caótico, cheio de distrações, notificações, excesso de estímulos e ausência total de limites. E quando percebe, está repetindo o mesmo erro de sempre. Não porque você é fraco, mas porque o ambiente que deveria ajudar você a subir está, silenciosamente, empurrando você para baixo. O ser humano aprende por exposição. Se você se expõe repetidamente ao mesmo tipo de situação, sua mente começa a responder da mesma forma, sem questionar. Por isso, um ambiente é tão poderoso. Ele molda comportamentos, reforça padrões, estimula gatilhos emocionais e perpetua hábitos antigos. A pessoa que quer mudar, mas permanece em ambientes que a mantêm presa ao passado, está tentando drenar um barco que continua entrando água. E, por mais esforço que faça, nunca consegue secar completamente. Mudar o ambiente é tampar o buraco, é retirar a força que alimenta o erro. O estoicismo não defende que você fuja da vida ou das pessoas, mas defende que você seja seletivo. Sêneca dizia que, ao escolher suas companhias, você está escolhendo quem está moldando seu caráter. Ele acreditava que ninguém é neutro. Cada pessoa que passa pela sua vida ou te fortalece ou te enfraquece. Cada conversa ou te eleva ou te puxa. Cada relação ou te aproxima da sua melhor versão ou te amarra às versões antigas que você está tentando abandonar. E isso vale para ambientes físicos e ambientes emocionais. Às vezes, não é um lugar, mas um padrão de convivência que mantém você preso aos mesmos erros. Romper com o ambiente que mantém o erro vivo significa tomar decisões que, em um primeiro momento, podem parecer duras. Afastar-se de pessoas que não querem crescer, mudar a forma como você usa seu tempo, reorganizar seu espaço físico,
criar limites que antes você nunca teve coragem de impor, recusar convites que te afastam da pessoa que você quer ser, deixar de participar de rodas que cultivam comportamentos que você está tentando eliminar. É desconfortável, sim, porque você elimina algo que já é familiar. Mas familiaridade não é sinônimo de benefício. Muitos erros são confortáveis justamente porque são conhecidos, e é por isso que você os repete. Quando você altera o ambiente, algo poderoso acontece. Sua mente deixa de ser constantemente estimulada a repetir modelos antigos. De repente, aquele hábito destrutivo perde força porque você não está mais rodeado de gatilhos que o provocam. Aquele relacionamento que te fazia mal não domina mais suas emoções porque você diminuiu a frequência de contato e, com isso, reduziu a intensidade da influência. Aquela procrastinação constante se enfraquece porque você reorganizou sua rotina e tornou o espaço mais propício à disciplina. A mudança se torna mais leve porque você deixou de lutar contra um cenário inteiro que trabalhava contra você. O erro se repete quando o ambiente o favorece. Quando o ambiente deixa de favorecê-lo, a repetição perde combustível. É como apagar o fogo retirando o oxigênio, ele não tem mais como crescer. Essa é uma das lições mais desafiadoras porque exige ação concreta. Exige que você pare de esperar que tudo mude magicamente e comece a moldar as condições onde a mudança realmente acontece. Enquanto você continuar vivendo nos mesmos padrões sociais, emocionais e físicos, continuará colhendo os mesmos resultados. Isso não é destino, é consequência. E talvez a parte mais libertadora dessa lição seja perceber que você não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenos ajustes no ambiente já produzem grandes transformações. Menos contato com certas pessoas, mais presença em lugares que fortalecem sua mente, menos exposição a gatilhos, mais exposição a rotinas saudáveis, menos estímulos que despertam impulsos, mais silêncio para pensar. O ambiente certo não faz a mudança por você, mas torna a mudança possível. E, quando você vive em um espaço que sustenta sua evolução, erros que pareciam parte inseparável da sua identidade desaparecem com o passar do tempo, porque o lugar que os alimentava deixou de existir. Assim, esta terceira lição não é apenas sobre onde você está, mas sobre o que seu ambiente está fazendo com você. Cada detalhe ao seu redor influencia o tipo de vida que você constrói. Se você quer parar de repetir os mesmos erros, comece mudando não apenas sua mente, mas o cenário em que ela vive. A quarta lição é aprender a interpretar a dor como sinal, não como fracasso. Grande parte da repetição de erros acontece porque, quando a dor aparece, muitas pessoas recuam, desistem ou procuram alívio imediato. A dor emocional, mental ou até física se torna um gatilho para voltar ao comportamento antigo, aquele que oferece conforto rápido, mesmo que traga consequências ruins depois. A dor, nesse contexto, se torna um inimigo. Só que, no estoicismo, ela é exatamente o oposto. É um aviso, uma mensagem, um professor. Sempre que você sente dor diante de um erro, existe ali uma informação importante sobre algo que precisa ser ajustado, compreendido ou fortalecido. A dor não está tentando te destruir. Ela está tentando te mostrar onde você ainda precisa crescer. O problema é que fomos condicionados a acreditar que dor é necessariamente sinal de fracasso. Se algo dói, pensamos que estamos indo pelo caminho errado. Se uma escolha exige esforço, achamos que não somos capazes. Se uma situação incomoda, logo buscamos uma saída rápida, voltando para padrões familiares que nos devolvem uma sensação de conforto. Mas esse conforto é ilusório, é apenas a continuidade do erro com maquiagem emocional. A pessoa volta para o relacionamento tóxico porque sente medo da solidão. Volta para os hábitos prejudiciais porque sente ansiedade e acha que não consegue lidar com ela. Volta para velhas crenças porque a mudança traz incerteza. E assim o ciclo se repete, não porque a pessoa não sabe o que fazer, mas porque não entende que a dor é parte natural e necessária do processo de evolução. Os estoicos eram claros: aquilo que dói ensina. Sêneca afirmava que ninguém se torna forte vivendo apenas entre facilidades. Ele acreditava que o caráter se desenvolve no atrito, no incômodo, nas situações que testam nossa paciência, nossa disciplina e nossa capacidade de permanecer firmes diante de desconfortos inevitáveis. Marco Aurélio repetia que o obstáculo é o caminho, não porque os obstáculos são bons, mas porque revelam habilidades que você nunca desenvolveria se tudo fosse simples. A dor não surge como punição, ela surge como compreensão.
Ela ilumina exatamente onde você está repetindo padrões que já não servem mais, onde você está se deixando levar por impulsos antigos, onde você ainda está tentando fugir do que precisa ser enfrentado. Quando você muda sua relação com a dor, muda também sua relação com os erros. Em vez de se culpar ou se envergonhar, passa a observar. Em vez de pensar não sou bom o bastante, começa a se perguntar o que essa dor está tentando me mostrar. A dor pode indicar que você está insistindo em algo que já acabou. Pode indicar que você está ignorando seus limites. Pode indicar que você está tentando controlar o que não depende de você. Pode indicar que você está se apegando a uma versão antiga de si mesmo. Pode indicar que você está com medo de assumir quem realmente deseja ser. A dor, quando interpretada com sabedoria, revela aspectos profundos que, de outra forma, permaneceriam escondidos. O erro se repete quando você não aprende com a dor. Quando você sente algo desconfortável e, em vez de investigar, tenta simplesmente fugir. A fuga cria um alívio momentâneo, mas mantém a estrutura do erro intacta. É como tomar um analgésico sem tratar a causa. A dor some por alguns instantes, mas volta, sempre volta, porque a raiz do problema continua lá. E, muitas vezes, volta ainda mais forte. Ao contrário, quando você decide enfrentar a dor com honestidade, percebe que ela é muito menos ameaçadora do que parecia. Na verdade, ela é precisa. Aponta exatamente o ponto fraco, a crença limitante, o comportamento que precisa ser abandonado, a mudança que precisa ser feita. A dor é clara, o medo é que distorce. Existe um aspecto poderoso nessa lição. Interpretar a dor como sinal devolve a você o controle. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você passa a se sentir aprendiz. Em vez de pensar eu falhei, você pensa eu estou evoluindo. Isso cria uma relação completamente nova com a experiência humana. Porque quem aprende com a dor deixa de repetir erros simplesmente porque não tolera mais voltar ao mesmo lugar. A dor se transforma em memória de alerta. Sempre que você sente o início daquele desconforto, seu corpo e sua mente reconhecem o sinal e avisam: esse caminho já foi percorrido, e o resultado não vale o preço. Esse tipo de consciência evita recaídas, evita repetições e fortalece sua identidade. Também é importante lembrar que a dor não desaparece com a evolução, ela muda de forma. Ela deixa de ser destrutiva e passa a ser instrutiva. No começo, dói porque machuca. Depois, dói porque te molda. E, com o tempo, essa dor se transforma em clareza. Uma clareza tão profunda que você passa a sentir orgulho de ter resistido, de ter aprendido, de ter transformado cada obstáculo em força interior. Muitos dos erros que você repete hoje só se mantêm porque a dor ainda é vista como inimiga. Quando ela passa a ser aliada, o padrão se desfaz quase automaticamente, porque você começa a caminhar com consciência e maturidade emocional. A quarta lição, portanto, é sobre assumir uma postura diferente diante do desconforto. É sobre parar de fugir dos sinais e começar a escutá-los. É sobre abandonar a ideia de que dor significa derrota e abraçar a ideia de que dor significa direção. Quando você aprende a interpretar cada incômodo como informação, seu comportamento muda, suas escolhas mudam, seu caráter se fortalece e você se afasta espontaneamente dos erros que antes repetia sem perceber. A dor não some, ela apenas muda de função. E, quando isso acontece, você finalmente deixa de ser alguém que tropeça nos mesmos lugares e se torna alguém que caminha com olhos abertos. A quinta lição é: criar sistemas que tornam o erro improvável. A repetição de erros não acontece porque você é incapaz, fraco ou desatento. Ela acontece porque todo comportamento humano segue um padrão que se fortalece quando não existe nada estruturado para substituí-lo. A força de vontade sozinha não é suficiente para mudar uma vida inteira, porque ela oscila conforme o humor, o cansaço, a ansiedade e até o ambiente. Por isso, os estoicos nunca confiaram apenas no impulso de fazer melhor amanhã. Eles construíam rotinas sólidas, rituais claros e mecanismos práticos para orientar suas ações mesmo nos dias em que a mente estava turbulenta. Criar sistemas significa tirar o peso das decisões repetitivas e colocar no lugar delas estruturas fixas, que guiam você automaticamente para longe do comportamento que deseja abandonar. Um sistema é uma proteção preventiva. Ele impede que o erro se repita porque elimina as condições que o permitem acontecer. Se você tende a agir por impulso, um sistema pode ser a regra de nunca responder mensagens importantes na hora da irritação.
Se tende a se envolver com pessoas que te arrastam para baixo, um sistema pode ser definir limites de convívio e critérios claros para quem você permite entrar na sua vida. Se costuma se perder em procrastinação, um sistema pode ser criar blocos de tempo pré-determinados, deixar tarefas visíveis e reduzir distrações. Cada sistema reduz o poder do impulso, diminui o desgaste mental e constrói uma realidade mais segura para sua evolução. Eles funcionam mesmo quando você não está no seu melhor, porque não dependem da emoção do momento, dependem da estrutura que você estabeleceu. Os sistemas também criam consistência, e é essa consistência que define quem você se torna. A pessoa que precisa pensar o tempo todo para agir da maneira certa vai falhar com frequência, porque a mente humana se cansa. A pessoa que organiza sua vida como um conjunto de hábitos deliberados, por outro lado, avança mesmo sem perceber. Sistemas tornam a escolha certa mais fácil e a errada mais difícil. Eles blindam seu progresso e impedem recaídas. Quando você cria um ambiente interno e externo configurado para sua melhor versão, muitos dos erros que antes pareciam parte da sua identidade começam a desaparecer naturalmente. Não porque você se tornou alguém perfeito, mas porque a vida que você construiu não dá mais espaço para os antigos comportamentos sobreviverem. A verdade é que, quando unimos as 5 lições, reconhecer padrões, transformar reações automáticas em escolhas conscientes, romper com ambientes que te mantêm preso, interpretar a dor como sinal e criar sistemas sólidos, surge uma mudança que não é superficial, mas estrutural. Você deixa de ser alguém empurrado pelos velhos ciclos e passa a ser alguém que constrói novos caminhos. Muitos dos erros que pareciam inevitáveis se desfazem porque você finalmente entende os mecanismos que os alimentavam. A vida deixa de ser uma repetição constante do passado e começa a se tornar uma obra em construção, com clareza, direção e propósito. E é justamente isso que os antigos estoicos queriam transmitir. A verdadeira liberdade é interna, e ela nasce quando você domina os processos que moldam seu comportamento. É importante lembrar que nenhuma transformação profunda acontece de um dia para o outro. Mudar padrões exige paciência, vigilância e coragem. Você não precisa acertar sempre, precisa apenas ficar cada vez mais consciente. Cada pequena vitória, cada erro que deixa de se repetir, é uma prova de que você está despertando para uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais sábia e mais disciplinada. Com o tempo, esses pequenos avanços se acumulam e criam uma nova identidade, uma nova forma de viver e um novo tipo de paz interior. A repetição do erro não desaparece por força, desaparece pela evolução. E agora você tem nas mãos as 5 ferramentas mais poderosas para que isso aconteça. Antes de encerrar, se este vídeo te ajudou a enxergar algum padrão que você já decidiu abandonar, então dê um passo à frente agora mesmo. Deixe o seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, e comente aqui embaixo qual erro você está pronto para não repetir nunca mais. Sua reflexão pode inspirar alguém que está preso aos mesmos ciclos e precisa exatamente desta mensagem para começar a mudar hoje.